A Procuradoria-Geral da República fechou os primeiros acordos com os réus acusados pelos protestos violentos do dia 8 de janeiro. A repórter Yasmin Costa abre o Jornal Jovem Pan com as informações. Boa noite para você, Yasmin. Com essa negociação, os réus ficarão impunes? Não, Vitor, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. O que acontece é o seguinte, essas pessoas são cerca de 1.125 pessoas que podem firmar o chamado acordo de não persecução penal. O que acontece? Essas pessoas confessam que cometeram os crimes e a partir daí elas cumprem medidas alternativas, como, por exemplo, elas têm que prestar serviços à comunidade, pagamento de multas e participam de cursos sobre a democracia, além de ficarem proibidos de manter qualquer conta nas redes sociais. Caso a pessoa possa e queira firmar esse acordo de não persecução penal, o advogado, a defesa, tem cerca de 10 dias quando receber a solicitação, receber a possibilidade, melhor dizendo, tem 10 dias para comunicar à Procuradoria-Geral da República que tem o interesse e firmar esse acordo e aceitar todas essas cláusulas. Caso a pessoa aceite e não cumpra ou rescinda esse contrato, aí é o caso de voltar a correr a ação, começa a correr novamente, porque o que acontece é que a ação fica suspensa aqui no Supremo Tribunal Federal. Todo o andamento desse processo fica suspenso aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. E também é importante lembrar que não são todas as pessoas envolvidas com o 8 de janeiro que podem assinar esse acordo chamado de não persecução penal. Quem são essas pessoas que podem assinar? Somente aquelas que foram detidas no dia 9 de janeiro, um dia depois do 8 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército. As pessoas que estavam ali acampadas, essas podem. Aquelas que foram as chamadas que estão na divisão de toda essa investigação, os chamados executores, esses não podem firmar esse tipo de ação com a Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar que esses executores, por exemplo, eles já começaram a ser julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente acompanhou na última semana o Supremo condenando 3 pessoas, dos 3 que foram julgados, os 3 já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse antes de te entregar, Vitor, 1.125 pessoas podem firmar esse acordo com a Procuradoria-Geral da República, acordo esse que inclusive foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, e até a última atualização da própria Procuradoria-Geral da República, pelo menos 301 réus já manifestaram interesse em assinar esse termo. Eu volto com você. Ok, vamos seguir acompanhando para saber qual vai ser o alcance dessa medida. Obrigado, Yasmin Costa, pelas suas informações. Uma boa noite, Yasmin. Nelson Kobayashi e Dora Kramer, já por aqui, os nossos comentaristas, nessa noite de sexta-feira. Vou começar com você, Koba. Para esses réus, parece vantajoso? É possível dizer se seria vantajosa o acordo, Koba? Ou depende de caso a caso? Com a análise. Boa noite. Oi, Vitor. Muito boa noite a você, a Dora Kramer, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E sim, se esses réus têm chance de serem condenados, é vantajoso fazer o acordo, até porque quando se faz o acordo de não persecução penal, apesar de ser um benefício para alguém que responde a um processo criminal, este réu ele não tem a ficha suja, ele não passa a ser alguém com antecedentes criminais só porque fez um acordo. Esse acordo é justamente para que não haja sequer o processamento e, portanto, não vai alcançar nenhum tipo de condenação. Só um detalhe, esses acordos eles não são para qualquer tipo de crime. São para crimes que não têm violência ou grave ameaça, para crimes que não alcancem a pena de até 4 anos, ou seja, provavelmente esses primeiros réus que fizeram esses acordos de não persecução penal são aqueles que estão respondendo pelos crimes mais brandos, aqueles crimes menos graves. Nenhum destes, por exemplo, pode, imagino eu, esteja respondendo pelo crime de atentado contra a democracia ou contra o poder constituído, aquele crime de golpe de Estado que nós vimos recentemente as primeiras condenações. Então, sim, é um bom negócio para aqueles que, se processados, poderiam alcançar uma condenação. E, Dora Kramer, será que os primeiros julgamentos com penas pesadas e com os discursos firmes, incisivos dos ministros do Supremo Tribunal Federal contra aqueles primeiros réus, que eram, esses sim, acusados de atos envolvendo violência, que eram aqueles a quem eram
esperadas penas mais duras de fato, mas será que a tônica daqueles primeiros julgamentos acaba deixando mais propensos esses réus a fecharem um acordo, ou seja, diante da possibilidade de que também venham a ser condenados da mesma maneira que os outros, os primeiros que abriram a série de julgamentos, é possível que eles recorram e entrem nesses acordos? Dora, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Koba, boa noite a todos. Sem dúvida alguma, claro que tem um efeito, tanto é que a gente viu que foi depois das condenações, essa possibilidade já havia sido oferecida antes, e depois das condenações foi que houve essa, digamos assim, procura pela assinatura dos acordos. Esses acordos, olha, tem dois aspectos, né? Primeiro, isso desmonta a versão de que são presos políticos, né? Foram presos políticos, porque a pessoa tem que confessar que cometeu o crime, portanto, réus confessos. Segunda coisa, também tira a veracidade daquela versão de que está todo mundo sendo condenado, ou sendo julgado, ou sendo examinado da mesma maneira. Não, está aí a diferenciação. E você sabe que entre as medidas, quer dizer, tem que fazer serviços comunitários, mas tem uma medida muito boa, que é a obrigatoriedade de frequentarem um curso, digamos assim, de educação cívica, um curso sobre democracia, porque aquela gente que estava ali é completamente desinformada e sem noção. E aí, esse curso vai ser bom, porque vai servir para esse pessoal ser informado direitinho, aprender o que significa democracia e Estado de Direito.